Tô suando igual um porco. E aí, Vitor, como melhorar minha alimentação? Bom, primeiro eu devo entender o que é uma má alimentação. Uma má alimentação é uma dieta carente em frutas, verduras, legumes, cereais e rica em gorduras saturadas, gorduras hidrogenadas e também rica em açúcares. Pensando dessa forma, o que é e como se designa uma alimentação saudável? Como podemos ter uma alimentação mais saudável? Nós devemos dar preferência para os cereais como fonte de carboidrato, por exemplo, o arroz, arroz integral, macarrão integral e proteínas animais, porque as proteínas animais têm um maior valor biológico, porém é interessante nós olharmos o corte de carne que está sendo usado, porque dependendo do corte que você está usando tem muita gordura e a gordura animal ela é rica em gorduras saturadas. Isso não é interessante para o nosso perfil lipídico e também ter uma boa distribuição dos lipídios, que são as gorduras, dando preferência para os lipídios de origem vegetal, azeite, as oleaginosas como amendoim, castanhas. Enfim, uma alimentação saudável nós podemos dizer que basicamente olhando por cima seria isso. Quais são os benefícios que eu tenho mais a curto prazo e quais são os benefícios a longo prazo? A curto prazo nós podemos dizer que você encaixando uma dieta bem elaborada, os primeiros passos vai ser diminuir sua retenção hídrica, melhorar o seu humor, diminuir a inflamação corporal, você vai ficar menos retido, menos estressado, vai abaixar os níveis de cortisol, por exemplo. Então, assim, são diversos benefícios que você tem a curto prazo. A longo prazo, nós vamos ter alterações químicas de exames químicos, nós vamos ter uma melhora na sua qualidade de vida, você vai desenvolver hábitos saudáveis, você vai se alimentar saudável e isso vai melhorar drasticamente o seu tempo de vida. Galera, um ponto que nós devemos nos atentar muito, nutrição, alimentação é saúde, tá? Então, assim, nós devemos nos preocupar sim com o que nós comemos, porque isso vai ditar como nós estaremos daqui 10, 20, 30 anos. Então, é importante nós darmos bastante importância para a nutrição, porque a nutrição, ela de fato é muito importante, tá bom? Quais são as regras do dia a dia? O que eu posso encaixar no dia a dia ou fazer no meu dia a dia para eu melhorar minha alimentação? Bom, o primeiro passo que eu tenho certeza que é uma das coisas que mais vai te ajudar, criar uma rotina. Como assim, Vitor, uma rotina? Tem um horário para você fazer seu café da manhã, tem um horário para você fazer sua janta, seu almoço, seu lanche da tarde, tem um horário para tudo. E tentar encaixar alimentos saudáveis que você gosta. Porque, galera, por mais que nós pensamos que, fazer dieta é muito chato, fazer dieta é muito complicado, se você tiver um acompanhamento profissional ou alguém te auxiliando em toda essa parte, você vai ver que você emagrecer, você ter uma alimentação saudável não é sinônimo de comer mal ou comer, sei lá, só batata doce, frango, somente ovo. Não, pelo contrário. Dá para encaixar um chocolatinho, dá para encaixar um queijo, dá para encaixar diversas coisas no seu planejamento alimentar se ele for bem elaborado, tá bom? Quais são os cuidados que devemos ter nas escolhas alimentares? Bom, vamos lá, pessoal. Nós devemos sempre priorizar os alimentos in natura. Um bom exemplo disso, por exemplo, são as proteínas que já vêm temperadas. É interessante você comprar proteína in natura, sem tempero nenhum, e temperar em casa com temperos naturais, com os temperos que nós achamos aí naturais também. Porque muitas vezes essas proteínas, por exemplo, elas vêm adicionadas já com aditivos para manter elas sem estragar, para aumentar o tempo de validade, entendeu? Então, assim, vem muito conservantes nesses alimentos. Então, a minha dica aqui é sempre opte pelos alimentos in natura. Fruta, verdura, legumes, tudo in natura. Essa é a melhor forma, na verdade, de você deixar a sua alimentação o mais saudável possível. Alimentos in natura. Como eu falei anteriormente, eu posso continuar comendo o que eu gosto?
Com certeza, com planejamento alimentar, você pode sim encaixar alimentos que você gosta. É claro, a gente não tá falando, pô, eu gosto de chocolate, vou comer uma barra de chocolate todos os dias. Aí fica complicado, não tem como, né? Não faria nem bem para a saúde. Mas, por exemplo, você tem o costume de comer o seu chocolate todos os dias após o almoço. Eu posso manter ele para emagrecer? Com certeza, não tem problema. Nós podemos optar por uma opção mais saudável, por exemplo, um chocolate cacau 70%, mas também podemos utilizar o chocolate ao leite, não tem problema, desde que esteja calculado, bonitinho no seu planejamento alimentar. É totalmente viável, totalmente plausível nós encaixarmos uma alimentação dessa forma. Eu sempre costumo dizer, brincando, que é melhor nós montarmos uma dieta, nós seguirmos uma dieta que você está comendo 90% certo e errando naqueles 10% que seria o chocolatinho, do que você querer fazer uma dieta 100%, fazer a dieta por um mês, parar e retomar ou piorar, regredindo do que você estava. Então, o planejamento alimentar é algo muito individual e sim, você não só pode, como você deve continuar comendo o que você gosta. E Vitor, a alimentação precisa estar relacionada ao treino? É interessante. Não é. Tudo depende do seu objetivo, mas assim, não é obrigatório, mas é interessante. Por quê? Vamos lá, vamos um pouco para metabolismo aqui. Quando nós fazemos atividade física, vou usar a musculação como exemplo, nós temos a síntese proteica, nós temos a absorção dos carboidratos e nós temos as gorduras, né, os lipídios para o transporte hormonal. Então, assim, se você consegue encaixar esses 3 macronutrientes dentro do planejamento, trabalhando junto com o seu metabolismo, você vai ter muito mais resultado, entendeu? Mas, assim, seria mais viável você ter o acompanhamento, porém não é extremamente necessário. Claro, se você quer entrar para o alto rendimento, aí o papo muda, aí é completamente diferente. Mas se você está falando, pô, Vitor, é por saúde, eu só quero ir treinar, então a gente volta, na verdade, um pouquinho no vídeo e vai naquela escolha de alimentação saudável. Puxando desse assunto anterior que nós estávamos falando, se a alimentação precisa estar relacionada ao treino, quais são os cuidados que eu devo ter quando eu estou treinando, quando eu estou fazendo atividade física? Galera, é muito comum nós vermos um consumo excessivo de proteína. A proteína, ela precisa ser queimada 30% da caloria ingerida por ela para ser metabolizada pelo nosso organismo. Então, assim, se você come muita proteína, você está num processo de ganho de peso corporal, você quer aumentar sua massa muscular, você vai ter uma dificuldade em ganhar massa muscular por conta da proteína. Então, assim, da mesma forma que ela vai te ajudar a desenvolver músculo, ela pode te atrapalhar. Esse é um dos cuidados que nós devemos ter, tá? Outro cuidado muito comum, a galera querer cortar os lipídios, a gordura total, porque dessa forma ela vai emagrecer. Pessoal, pelo amor de Deus, nós precisamos consumir em média de 20 a 35% de lipídios para que a gente consiga ter o transporte hormonal, ter os transportes de vitaminas e minerais. As vitaminas lipossolúveis precisam de gordura para serem transportadas, então assim, gordura também faz parte dos macronutrientes e ela é tão importante como a proteína e o carboidrato. Outro ponto também é carboidrato. Pessoal, carboidrato é fonte de energia. Se você corta por completo, você vai ficar parecendo um zumbi. Você vai ficar num estado muito complicado. Então, assim, não corta carboidrato de uma forma drástica, não corta lipídio de forma drástica e não coma proteína em exceção. Também não coma pouca proteína. Então, assim, esses são os cuidados, basicamente, falando a grosso modo, que você tem que ter. Vitor, você falou tudo isso, mas vamos lá. Quanto de açúcar eu tenho que comer no meu dia? Pessoal, nós devemos nos atentar que nós temos que contabilizar a quantidade de açúcar do cafezinho que você toma, do refrigerante que você toma, de tudo que é adicionado açúcar, você tem que contabilizar. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que deve ser consumido de 5 a 10% da alimentação. No seu cardápio tem as calorias lá. As calorias, por exemplo, de 1.300 calorias, 130 poderiam ser, até 130 poderiam ser provenientes do açúcar, tá?
Mas é interessante, se você puder, não consumir nada. Açúcar não é benéfico, não é bom, é simplesmente para, se você tiver o costume de comer, você encaixar da forma que eu falei anteriormente no vídeo, de uma forma estratégica que você consiga levar o planejamento por mais tempo. Inclusive, ainda falando do açúcar, açúcar é tudo igual, tá? Então, se nós pegarmos o açúcar mascavo, o açúcar branco, o açúcar refinado, qualquer açúcar são iguais. Não existe o açúcar que é mais saudável, o açúcar que é menos saudável. Açúcar é açúcar rico em carboidrato e esse carboidrato não é interessante para nós, tá? Então, não adianta você pensar que você está comendo açúcar mascavo e tá ficando saudável de alguma forma. Como ter mais controles da gordura incluída na alimentação? Bom, vamos lá, pessoal. Sempre dá preferência pelos lipídios, gordura é a mesma coisa, vegetais. Então, assim, utiliza azeite, utiliza as castanhas, as oleaginosas, porque dessa forma você vai estar controlando o seu perfil lipídico. É claro, para você ter um controle exato do quanto você está consumindo, isso tem que ser calculado, tá? Mas a forma que eu tenho para aconselhar vocês é sempre dar preferência para gordura vegetal, tá bom? Horário regrado para comer é importante? Como eu falei, é sempre interessante você ter uma rotina, porque você tendo a rotina, você já vai ter em mente o que você vai comer, quando você vai comer. Então, assim, você já está esperando aquilo e cria uma rotina para aquilo. Quando você fica muito sem ter noção do que vai acontecer dali para frente, você fica mais suscetível a comer besteirinha. Porque o que acontece? Quando nós sentimos fome, o que o nosso corpo pede? Coisas gordurosas e de fácil acesso. Por exemplo, um McDonald's. Você vai passar no Mac, você tá perto de um McDonald's, você vai correr lá porque você sabe que é rápido, você sabe que é gostoso, porque é palatável e essa palatabilidade vem proveniente da gordura do lanche. Então, assim, é interessante sim você ter regra, comer de 3 em 3 horas, por exemplo. Não é uma regra, não é uma via de regra, eu mesmo não sigo isso, mas o conselho que eu dou, não dê espaços o suficiente para você ficar com muita fome, porque isso é uma chave para você errar. Ficou bom? Ficou da hora. Tem até um esquema que se você tem hora pra comer, seu corpo se acostuma, né? Você acaba ficando com Sim, fome, sim, né? sim, tem sim. Pode crer. Inclusive, muito interessante aqui o cameraman abordou, quando nós nos adaptamos a uma rotina, nós começamos a sentir fome naquele horário. Por exemplo, eu estou adaptado a comer meio-dia, almoçar meio-dia todos os dias. 11h50, 11h30, você já vai estar morrendo de fome, querendo que seu almoço chegue muito. Então, assim, é interessante sim você ter uma rotina, mas como eu falei, não é uma via de regra você comer de 3 em 3 horas. Ah, mas acelera o metabolismo. Isso já caiu por terra faz muito tempo e nós temos diversos estudos que comprovam que não é uma via de regra. O metabolismo ele vai continuar acelerado desde que você dê o aporte calórico necessário para ele. Dieta vegetariana e dieta vegana. Quais são os cuidados? Como fazer? Bom, pessoal, não vou ir tanto para esse assunto porque é um assunto muito mais complexo, muito mais delicado. Mas assim, o que eu posso falar para vocês? Quando nós decidimos fazer uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, nós devemos nos atentar nos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, tá? Porque geralmente quem segue esses planejamentos um pouco mais drásticos tem sim que suplementar e também tomar cuidado com a proteína ingerida. Por quê? O valor biológico da proteína vegetal não tem o mesmo valor biológico da proteína animal. Então, assim, sempre vai ficar faltando algum aminoácido ali para que elas combinem e seja metabolizada, ter a síntese proteica. Então, assim, é possível sim você encaixar uma alimentação vegana, vegetariana, que tem essa combinação de aminoácidos, porém tem que ser estudado um pouco mais a fundo, é um assunto mais delicado. Porém, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo somente sobre isso, tá?
Corte de calorias e déficit calórico. Bom, pessoal, esse é um assunto ainda mais delicado. Eu aconselho, procure um profissional. Porque quando nós entramos num déficit calórico agressivo ou ficamos num déficit calórico por muito tempo, nós temos a desregulação de dois hormônios, que é a leptina e grelina. Eles são responsáveis por controlar fome e saciedade. Então, quando você fica comendo pouco por muito tempo, o que acontece? Esses hormônios se regulam e vem uma compulsão alimentar incontrolável. E é muito engraçado nessa compulsão porque o que acontece? Você pega, come um pratão de comida, dá 40 minutos você está morrendo de fome novamente. Então, assim, quando a gente fala de déficit calórico e corte de calorias, é um assunto muito delicado porque você precisa de uma orientação e você precisa saber como manejar isso. Por exemplo, quanto de proteína eu posso aumentar, quanto de gordura eu posso abaixar ou aumentar, quanto de carboidrato eu devo tirar, quanto tempo de déficit calórico eu vou fazer. Então, assim, a gente entra numa variável de opções e respostas muito grande. E caso você não tenha um acompanhamento profissional, você pode entrar numa estagnação metabólica e aí precisa de ainda mais estímulos para você fazer o seu metabolismo responder novamente. Então, assim, é um assunto que também podemos trazer para outro vídeo, mas é um assunto bem delicado, fechou? Bom, vamos lá, eu vou te dar 3 dicas para você perder peso. Primeiro, fibras. Vamos lá, a fibra ela é responsável por dar a sensação de saciedade. Então, quando você sentar lá para comer um pão, sentar para comer um prato de comida mesmo, coma folhas junto. Por quê? A folha rica em fibra, ela vai te trazer saciedade e você vai ficar cheio por mais tempo. Por quê? Vamos usar o pão como exemplo. O pão, ele tem um alto índice glicêmico. Esse carboidrato ele vai ser digerido muito rápido, porque ele tem poucas fibras. Então, você aumentando a quantidade de fibra, a digestão dele vai ser mais lenta e você vai ficar saciado por mais tempo. É uma estratégia que você pode usar para emagrecer e comer menos. Ou se não, até mesmo comer um prato de salada antes de comer a sua refeição principal, usar a salada como entrada. A segunda dica que eu dou, beba água. A água vai trazer para o seu metabolismo um bom funcionamento de órgãos, vai colocar tudo em ordem e se tiver retenção, ela vai ajudar bastante na retenção. Aqui nós podemos utilizar de 35 a 50 ml de água por quilo corporal, 35 para quem não pratica atividade física e 50 ml para quem pratica atividade física. Bom, pessoal, a terceira dica que eu tenho para vocês é: não pare de comer carboidrato, não corte o carboidrato. O carboidrato ele é aliado demais na dieta. Por quê? Vamos usar o exemplo primeiro de quem treina. Se você treina, você precisa de glicogênio no músculo, você tendo glicogênio, você vai treinar mais pesado e você treinando mais pesado, você queima mais caloria. É um ótimo ponto, você queimando mais caloria, você emagrece mais. Para quem não treina, segundo exemplo. Bom, vamos lá. Você cortou o carboidrato é fonte de energia e você fica extremamente cansado. Você vai optar por alimentos de fácil acesso. Isso vai fazer você errar no planejamento, porque você vai chegar em casa cansado, por exemplo, do trabalho e não vai querer fazer nada para comer porque você está destruído, porque você não tem energia, você não está comendo carboidrato. Então, assim, não corte os carboidratos. Pessoal, então o vídeo de hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Deixa um joinha, deixa um like aí para ajudar a gente, se inscreve no canal, compartilha, é muito importante, vai me ajudar demais. E é isso aí. Muito obrigado e um beijo no coração de todos vocês.